Boa tarde, amados. Boa tarde a todos. A paz seja com todos em Cristo Jesus. Estamos iniciando a nossa live do meio-dia e eu gostaria que você, por favor, compartilhasse, amém? Desse um like também, em nome de Jesus. Cumprimentar a Claudinha, Dr. Tiago, é isso mesmo? Dr. Tiago, Márcio Proente, Pastor Danilo, Pastor Paulo Torres também está conosco, Sueli Vieira, Mota, glória a Deus, Pastora Rosimeire também está conosco, amém, Marcião, glória a Deus, Pastor Paulo, glória a Jesus, amém, glória a Deus. Amados, nós estamos iniciando a nossa live e eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo, amados. Eu creio que o Espírito Santo tem uma palavra poderosa para compartilhar conosco nesta tarde em Cristo Jesus. Amém? Amém. Mota, graça. Deus te bendiga, hermano. Glória a Deus. Amém. Paulo Torres Neguébias. É isso aí, Paulo. Amém. Sueli Vieira, estou internada na terceira live da Comunhão Plena e é do Glória. Amém. Sueli, receba saúde, receba vigor físico. Não tem nada que ela fala, amor. Hã? Assistindo. Ah, direto. bom. Ah, bom. Eu entendi outra coisa. Ainda bem que a bispa está aqui do meu lado para me auxiliar, minha copilota aqui. Amém. Glória a Deus, Márcio Proente, vai ser power, eu creio, Marcião, glória a Deus, aleluia. Regiane Domiciano também está presente, amém, Dripilica, Jaque Couto, Sônia, amém, Sônia também está presente, vai dando like, amados, vai dando glória, vai glorificando o Senhor Jesus, amém. E eu tenho certeza que essa tarde a palavra vai edificar a sua vida, vai fortalecer a sua fé e vai estabelecer sobre a sua vida princípios para que você seja bem-sucedido em Cristo Jesus. Amém? Quando nós meditamos na palavra de Deus, o Espírito do Senhor nos dá princípios, o Senhor nos dá direção, amém? E nós somos tremendamente abençoados, amém? A irmã Elisete também está conosco, a Claudinha está falando que Deus é tremendo, glória a Deus, aleluia. A irmã Elizabeth também está presente, a irmã Elizabeth dos Estados Unidos, amém? A Maria Lindaura, Juliana Oliveira Almeida, Simone Almeida, Regina também entrou, Eliana Secose, vai dando glória, amados. Amém? Ok, Simone, glória a Jesus. Vai dando glória a Deus e vai glorificando o Senhor Jesus, porque essa tarde é tarde de você conhecer e se apropriar das promessas de Deus, e as promessas do Senhor surgem sobre as nossas vidas através de muitas, por exemplo, tem promessas de Deus que tem tempo para Deus se manifestar nas nossas vidas. Eu sei disso, a palavra de Deus nos instrui isso. Mas tem promessas que dependem da nossa fé. Tem promessas que elas estão liberadas e de acordo com a nossa fé, nossa capacidade de compreender, amém, as Escrituras e cremos, nós nos apropriamos das promessas de Deus, amém? Isso eu também tenho aprendido. Então é muito importante você conhecer os princípios de Deus para que através da sua fé você possa se apropriar das promessas de Deus, amém? E um dos princípios de Deus transmitir as suas promessas é através da sua palavra, através do seu Espírito. E eu digo a palavra profética, a palavra rema, onde o Espírito revela, você vai ouvindo a palavra rema, amém? Você vai ouvindo a palavra revelada e você crê que esta palavra está falando com você.
Você crê que esta promessa de Deus é sobre a sua vida, é sobre a sua casa, é sobre a sua família. Isto é um princípio profético. Quando você tem esse tipo de fé, você agora está apropriando-se daquilo que Deus está falando. Você está apropriando-se acerca daquilo que Deus está revelando pela sua palavra e pelo seu Espírito. Amém? Eu até ensino as minhas ovelhas que quando nós ministramos profeticamente, até profeticamente, através da palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria, especificamente para algum irmão, alguma irmã, né? E o Espírito Santo revela uma situação que está ocorrendo com aquele irmão, e você está passando uma situação semelhante. Deus não está falando com você de uma forma específica. Deus está falando com um irmão ou uma irmã que está no mesmo ambiente que você está. Você está no culto, mas Deus está falando com outra pessoa, mas é semelhante à situação que você está passando. E quando Deus promete àquela pessoa a vitória, a liberação da palavra, a justiça, etc., e você está no mesmo lugar, no mesmo culto profético, você crê que Deus também está falando para você, você crê que esta palavra também serve para você, através da sua fé em Cristo Jesus, você absorve esta promessa sobre a sua vida. Muitas promessas da parte de Deus que eu recebi, Deus não falou pessoalmente a mim, mas falou com pessoas próximas a mim, mas por conta da minha fé e eu crer que Deus também estava falando comigo, que aquela palavra também servia para mim, que aquela palavra também era resposta de Deus para a minha vida, eu recebi. E eu tenho testemunhos tremendos para falar, para a glória do Senhor Jesus, do que Deus fez na minha vida, através dessas experiências. Então eu aprendi, amados, eu venho de uma escola profética, eu venho de uma igreja profética, eu nasci num ambiente profético, e eu aprendi com o Espírito Santo a ter uma fé profética, a ter uma fé livre, sem religiosidade. Uma que eu nunca fui religioso. E aí, quando você está num ambiente profético, você é livre. Você não torna-se religioso ou religiosa. Por quê? Você está na dispensação do Espírito. Você acredita no Espírito. Você acredita que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de revelação, é o Espírito profético, é o Espírito da palavra. Você crê que o Espírito Santo é o Espírito da promessa. Então, quando o Espírito Santo está se movendo, você está recebendo. Você está recebendo sobre a sua vida, amém? E isto faz com que você cresça rapidamente, você começa a provar, você começa a viver o projeto de Deus sobre a sua vida em Cristo Jesus, amém? Então nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus, vai dando like, vai compartilhando com os irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu não abro mão de ter esta comunhão com o Espírito Santo, porque uma palavra da parte de Deus, tudo pode mudar na sua vida. Você vai entrar no seu destino, você vai entrar no propósito de Deus sobre a sua vida em Cristo Jesus, amém? Nós estamos estudando o livro de Efésios, né? Já encerramos os 3 capítulos de Efésios, onde nós aprendemos muitas coisas através do livro de Efésios. O livro de Efésios nos mostra a nossa posição em Cristo. Há 3 respostas que Deus nos dá através do livro de Efésios. Primeiro, quem nós somos. Segundo, o que nós temos. E terceiro, o que nós podemos. Amém? Então é interessante que o livro de Efésios nos dá essa condição. Já logo nos 3 primeiros capítulos, você já recebe essa resposta de Deus, quem você é em Cristo Jesus, o que você tem em Cristo Jesus e o que você pode em Cristo Jesus. Mas aí o Espírito Santo, eu ia ficar somente nos 3 capítulos, né? Mas aí o Espírito Santo me orientou a ler os 6 capítulos. Então nós estamos agora no capítulo 4,
Amém? Começamos ontem no capítulo 4 e hoje eu quero falar no capítulo 4 a partir do versículo 3. Amém? Que diz assim o texto da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando nós observamos esse texto está falando sobre unidade, está falando sobre comunhão com os irmãos, unidade, comunhão na igreja, através do Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo é que dá a verdadeira unidade para a igreja. Os cristãos só são unidos verdadeiramente através do Espírito. Porque qualquer unidade fora do Espírito é uma unidade que não é verdadeira. Ela acaba tornando-se uma unidade através de outras intenções, outras motivações. E aí não tem a bênção do Senhor, porque muitos se unem para propósitos escusos, né? Propósitos políticos, por exemplo, propósitos comerciais, propósitos de puxar o tapete. Infelizmente tem isso também. Mas quando há uma unidade no Espírito, tem paz com Deus. Você tem uma paz que excede todo entendimento humano, porque Deus ama a unidade, Deus ama a comunhão, e como é bom que os irmãos vivam em comunhão. Mas o Espírito Santo está me dando uma palavra aqui, uma palavra rema, amém? Uma palavra profética, especificamente nesse versículo 3 do capítulo 4 de Efésios, sobre um outro tipo de unidade, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito não é a unidade sua ou minha, mas é aquilo que Deus une em Cristo através do Santo Espírito para nos dar paz. Então existem situações das nossas vidas que ainda existem algumas pontas soltas. Existem situações das nossas vidas, essa palavra rema para você hoje, que não houve resposta de Deus, não houve ainda uma intervenção da parte de Deus, mas o Senhor está unindo, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Como se fosse um quadro de quebra-cabeça, tem partes daquele quadro que não estão ainda claro. Ou seja, você está recebendo uma direção de Deus, mas essa direção ainda não é completa, ela não é ainda absoluta, ela não é clara. Então você está orando, você está buscando, e o Espírito diz que o Senhor está fazendo isso hoje. O Senhor está dando clareza, o Senhor está dando visão clara, para que você tenha uma direção clara, porque o Espírito está unindo partes que estavam soltas, ele unindo, e eu estou vendo um quadro diante da sua vida, diante de você, na sua frente, e essas partes, como se fosse um quebra-cabeça, que não havia ainda claridade, não havia visão clara, o Senhor está entregando para ti nesta tarde. O Espírito Santo está entregando. Por quê? Porque o propósito de Deus sobre a sua vida é que você tenha uma visão clara do propósito, do plano de Deus para você, daquilo que o Senhor está revelando, daquilo que o Senhor está prometendo, daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida, para que você não seja roubado mais. O tempo de roubo acaba na sua vida, o tempo de você ficar bobinho acaba na sua vida. É tempo de expertise, é tempo de inteligência, é tempo de sabedoria, é tempo de você entender com clareza o chamado, o propósito, o plano que Deus tem sobre a sua vida. Arabassubicanta lamantúria. Então toma posse desta palavra
profética sobre a sua vida, tem coisas que Deus quer mostrar para você, Deus quer abrir os teus olhos, você está questionando, você está perguntando, você está falando com Deus, Deus me dá clareza, me dá resposta, me dá direção, e o Senhor dá direção para ti nesta alamantúria. Ai, procobaragaço, bicanta, alabachuri, cobaneguébia, receba a direção clara, receba arabasubicanta, alabarrácia. Você fez aliança com o Senhor, e o Senhor tem uma aliança contigo em todas as áreas da sua vida. Deus tem aliança contigo pessoal, Deus tem aliança contigo familiar, Deus tem aliança contigo financeira, econômica, Deus tem aliança contigo ministerial, mas para cada aliança requer uma fé, para cada aliança requer um desprendimento, para cada aliança requer um comprometimento, porque aí você verá, você provará o melhor de Deus nesta terra sobre a tua vida. Lá para subicanta labachuriandarabai, rabanto comaneguébia, subicanta labachúria. O nosso Deus é um Deus de clareza, as coisas de Deus não ficam sem ser claras. Você pode até por um tempo não ter clareza, não ter uma direção clara da parte de Deus, mas porque você tem se colocado diante do Senhor, porque você tem se posicionado diante do Senhor, porque você tem crido, você tem louvado, você tem adorado. Para subcantar a bantúria, o Senhor, aleluia, Ele abre os teus olhos espirituais para que você possa contemplar, para que você possa enxergar os mistérios de Deus sobre a sua vida. Arabasubicanta labachúria, rabanto comaneguébia, subicanta labarrácia, ai procomaneguébia, subicanta labachuriandaramai, arabanto comaneguébia. Receba esta unção do Espírito. Que unção é essa, P? É unção dos olhos abertos. Como assim? É unção que lhe concede visão espiritual para você compreender, para você entender, para você assimilar, para você verdadeiramente se apropriar das promessas que Deus tem sobre a sua vida e não ser mais roubada no aspecto de promessas que Deus tem liberado sobre a sua vida, e você está patinando ainda, você está patinando em algumas áreas que não era mais para você estar patinando, não era mais para você estar sofrendo, não era mais para você estar passando por essas situações. Agora levanta a tua cabeça, dá glória a Deus, alamantúria, assuma o seu chamado, o plano de Deus sobre a sua vida. O inimigo foi longe demais. Assuma as tuas armas espirituais que Deus já concedeu a você. Você tem autoridade, você tem poder de Deus, você tem armas, você está equipado, equipada em Cristo Jesus. Então assuma pela fé, arabasubicanta alamantúria, e começa a determinar, começa a declarar a palavra, comece a profetizar a palavra de Deus e determine alabassubicantaramanturia, o propósito de Deus sobre a sua vida em Cristo Jesus. Posso, amém? Naquilo que Deus tem falado através da sua palavra, naquilo que Deus tem prometido através da sua palavra. Há umas 2 semanas atrás aí, a bispa chegou para mim e falou: olha, amor, precisamos orar porque isso, aquilo, tal, não sei o que. Não, fica calmo, eu vou orar esta madrugada e amanhã você vai ver o que Deus vai fazer. Como assim, AP? Porque eu tenho certeza, é o que Deus tem me prometido. Se Deus me prometeu A, eu estou esperando é A, não é B. Se Deus me prometeu B, eu estou esperando é B, não é C. Se Deus me prometeu C, eu estou esperando é C, não é D. Posso ouvir um glória a Deus? E eu fui buscar o Senhor. E quando eu cheguei diante do Senhor, eu comecei a procurar na palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem prometido, de acordo com aquilo que Deus tem dado de promessas para a minha vida, para a minha casa, e eu comecei a orar segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, aqui, ó, minha Bíblia online. Segundo a palavra de Deus, eu comecei a orar. Senhor, está escrito. Senhor, está escrito. Senhor, a tua palavra diz assim. Senhor, está escrito. Senhor, onde está a tua palavra? Onde está o cumprimento da tua palavra? Eu creio, Senhor. Eu creio na tua palavra, eu creio no poder da tua palavra. Está escrito. Ó, Senhor, o capítulo tal, versículo tal, está escrito.
e descansei. No dia seguinte, como eu havia declarado para minha esposa, eu vou clamar, eu vou buscar, e amanhã Deus vai responder. Mas você falou baseado em quê? E baseado numa visão que você teve? Meu irmão, eu não tive visão nenhuma. Baseado naquilo que Deus revelou para você? Deus não tinha revelado nada. Aliás, eu estava querendo uma revelação. Ah, você falou baseado em quê? Baseado na minha fé. Baseado naquilo que eu creio em Deus. Baseado naquilo que eu creio através da palavra de Deus, baseado naquilo que eu creio, naquilo que o Espírito tem revelado profeticamente sobre a minha vida. E Deus não é o homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A palavra do Senhor não volta vazia, mas antes faz o que lhe apraz e prospera para aquilo que o Senhor enviou. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Então, como é? Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. Deus tem coisas tremendas para se realizar na sua vida. Mas você vai ficar aí com murmúrio, você vai ficar chorando pelos cantos, você vai ficar murmurando, questionando, você... A bispa está atrás do cachorro. Vocês estão vendo a bispa aí atrás? Ai, meu Deus do céu. A bispa está atrás do cachorrinho. Amor, olhe para você, você está atrás do cachorro. Amorzão, assim não dá. Ele é esperto. Ai, meu Deus do céu. Vem pra cá. Ai, vem cá, Luí. É uma gracinha esse cachorro, é um filhote de cachorro. Ele não quer sair de perto de você. Mas vem cá, meu amor, vem cá. Deixa ele me dar. Olha que coisinha linda, olha só. Olha esse cachorrinho, pessoal, olha. Me dá ele aqui. Tira ele daqui. Ô, meu bebê, olha aqui, olha ele aqui, olha aí. É o cachorro da Esther, meu Deus do céu, que engraçado. Ai, meu Deus, que barato. Ele fica atrás de mim. É muito engraçado esse cachorrinho. Louis, Rebian Louis. Amém? Ai, que bênção, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, você voltando, quando você crê e você se apropria da promessa de Deus sobre a sua vida, amém? Agora estou lembrando você, Vera, você traz o cachorro lá atrás, isso aqui vai dar meme. Amém? Quando você crê na palavra de Deus e você acredita, você sabe quais são as promessas de Deus na sua vida. Agora, amados, como é que você vai crer se você não sabe o que Deus tem falado, o que Deus tem prometido para você? Não tem como você crer. Você fica inseguro, você tem insegurança. Então, por isso que é importante você estar participando desta live, porque estou ensinando você a se apropriar das promessas de Deus. Se eu fosse você, eu pegaria, por exemplo, vamos supor, na quinta-feira, eu iria rever as lives de segunda, do meio-dia, de terça e de quarta, para ver o que Deus está me prometendo. E aí, na quinta-feira, eu ia reivindicar. Ou no sábado, se você trabalha na vida secular, né? E você está assistindo através do seu trabalho, no sábado eu faria, sabe o quê? Eu faria uma maratona. Eu faria uma maratona de rever as lives para edificar a minha vida espiritual, fortalecer a minha fé e me apropriar e anotar aquilo que Deus está prometendo para mim. E diante daquilo que Deus está prometendo, através da sua palavra, eu orar em cima dessas promessas. Você lembra que o inimigo, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas, né? Capítulo 4, Mateus e capítulo 4 de Lucas, você percebe que o inimigo se opõe contra Jesus. Jesus foi cheio do Espírito Santo, amém? Recebeu a plenitude do Espírito e o próprio Espírito Santo conduziu Jesus no deserto para estar jejuando. Esses 40 dias que Jesus ficou no deserto, Jesus estava em comunhão com o Pai.
Jesus não estava sofrendo. Jesus não estava não estava cabisbaixo, depressivo, não. Jesus estava ótimo. Ele tinha a visitação dos anjos. Os anjos visitavam Jesus. Amém? O inimigo também tentou Jesus. Mas Jesus venceu o inimigo da alma dele através do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento das promessas de Deus sobre a vida dele e do tempo que ele estava vivendo. Então Jesus venceu pelo Espírito da palavra, pela espada do Espírito, que o livro de Efésios, depois nós vamos ler. Amém? No capítulo 6, quando nós estivermos lendo o capítulo 6, nós vamos entender que a palavra, a declaração da palavra, ela é uma arma poderosa. E quando você tem esta palavra na sua boca, na sua declaração, você tem o poder da palavra, o poder da declaração, o poder de falar e as coisas acontecerem a seu favor. E aqui o texto diz, versículo 4, amém? Há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então existe uma vocação para você. Existe uma vocação. Paulo está falando sobre um corpo, um espírito, está falando sobre o corpo da igreja. O apóstolo Paulo já falou da igreja. O apóstolo Paulo já falou sobre a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela é o corpo, porque Jesus é a cabeça. Então há um só Espírito que se move, que é o Espírito Santo no corpo da igreja de Cristo. Posso, amém? E há um só corpo, que é o corpo da igreja de Cristo. Posso, amém? No qual nós fomos chamados em Cristo Jesus. Então Jesus chamou você para fazer parte desse corpo. Jesus chamou você para estar pertencendo ao corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que estar em unidade. O corpo da igreja do Senhor Jesus tem que estar em unidade. Ou seja, os ministérios, os departamentos da igreja têm que estar em unidade. Não pode haver competição, ou seja, o rim não pode competir com o pulmão. O pulmão não vai competir com o coração, porque tanto um quanto o outro pertencem ao mesmo corpo, e todos estão andando em comunhão. O rim está em comunhão com o coração, como o coração está em comunhão com o pulmão, porque cada um faz parte do outro, mas quem organiza tudo isso é a cabeça, é o cérebro, que é Cristo Jesus. Posso ver, amém? Então Paulo usa a alegoria de um corpo para revelar para nós, para que nós sejamos bem-sucedidos no corpo da igreja de Cristo. E você certamente tem um dom, você tem um chamado, você tem um espaço dentro do corpo de Cristo. E esta é a sua vocação. Hoje em dia tem muitas pessoas desigrejadas, e elas acham que pelo fato de elas serem templo do Espírito Santo, elas são igreja. Não, igreja não é assim. Ela pode ser templo do Espírito Santo, mas igreja não é, porque a igreja é quando eu e você estamos unidos aqui agora. E nós pertencemos ao corpo de Cristo, quando nós decidimos congregar no mesmo espaço, na mesma fé, na mesma comunhão, na mesma determinação, na mesma motivação. Se nós somos igreja, independente do espaço. Por exemplo, a minha igreja está no hotel. Está no hotel, nós nos reunimos no hotel e estamos muito bem, graças a Deus, e temos alegria estarmos no hotel. Inclusive, para nós é até melhor, porque tem pessoas que muitas vezes nós convidamos para estar na igreja, que não são cristãs evangélicas, e elas sentem uma certa resistência, porque elas não são religiosas, já se decepcionaram religiosamente, e elas têm dificuldade para voltar a congregar numa igreja. Mas quando você convida, que é uma reunião no hotel, alguns pensam que é uma palestra, outros pensam que é uma reunião de uma associação, outros pensam que é apenas uma palavra, né, uma oração, enfim, as pessoas vêm sem resistência, né, amor?
Amém? E nós glorificamos a Deus por essa estratégia. Nós podemos até estarmos reunidos num prédio, não tem problema nenhum. Então, não importa se é numa casa, se é numa garagem, se é numa tenda, se é num prédio, se é num buffet, se é num salão de hotel. O que determina é esse corpo. São essas pessoas reunidas na fé em Cristo Jesus. Elas estão fazendo parte do corpo de Cristo. Você pode dar um glória a Deus aí? E aí Paulo declara o seguinte, aleluia, versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Então, Paulo está dando uma lição para nós que não existe meia dúzia de privilegiados, mas que a unção, as promessas de Deus e o propósito de Deus está destinado a todos. Mas como você vai absorver essas promessas de Deus? Como que você vai experimentar? Se a palavra do Senhor diz, aleluia, no versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então ele não é somente meu Pai, ele é seu Pai, ele é nosso Pai. Tanto é que Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse, Pai Nosso, que está nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. Então o nosso Pai, ele é Pai de todos. Ele é meu Pai, ele é pai da bispa Vera, ele é seu pai, ele é pai do seu esposo, pai da sua esposa, ele é Deus, ele é pai dos seus filhos também. Mas para você se apropriar desta paternidade em Cristo Jesus, desse nosso Deus como seu pai, aí você precisa de uma fé que conduz você a esta paternidade de Deus, para você provar e experimentar o propósito de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque quando a palavra diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Deus é sobre você. Deus é sobre a sua vida, Deus é sobre a sua casa, Deus é sobre a sua família, Deus é sobre os seus negócios, sobre as suas economias, Deus é sobre a sua missão de vida, Ele está sobre todas as áreas da sua vida, o qual, olha só que interessante, é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Aleluia, eu gosto disso. Olha só, e por todos e em todos. A igreja. Deus está falando sobre a igreja. Deus está falando sobre você. Deus está falando sobre a sua casa. Deus está falando sobre a sua família. Deus está falando sobre a sua missão de vida. Deus é sobre você. Ele é sobre você. Ele é teu Deus. Ele é o teu Pai. Amém? Mas não só de você, ele também é pai do seu irmão em Cristo Jesus, ele é pai também daquela irmã que ora, ele é pai do apóstolo, do profeta, ele é pai do evangelista, do pastor, do mestre, do presbítero, do diácono, do bispo, ele é pai do missionário, ele é pai de todos, está sobre todos e ele é com todos. Então não sinta-se mais inferiorizado, não sinta-se mais diminuído, não sinta-se mais rejeitado. Isso é mentira do diabo. O inimigo tem enganado você nesse aspecto. Você que tem sentido-se rejeitado, poxa, parece que Deus só atende fulano, beltrano, mas não atende a mim. Essa é a estratégia do inimigo, mas o Senhor está curando você nesta tarde, o Espírito está curando você, porque Deus é Pai, não é padrasto, Ele é teu Deus, Ele é teu Pai, toma posse desta paternidade do nosso Deus em Cristo Jesus, amém? E aí versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, aleluia. Segundo a medida do dom de Cristo. Ele é Pai de todos, Ele está sobre todos, amém?
Ele é Pai de todos, Ele está sobre todos e Ele é com todos. Mas por que alguns parece que experimentam mais do que outros? Aí vem uma medida da graça. Existe uma medida da graça sobre a sua vida, que não tem sobre a minha vida. Existe uma medida da graça de Deus sobre a minha vida, que não tem sobre a sua vida. Há uma medida da graça que Deus derramou sobre a vida da Bispa Vera. Há uma medida da graça que Deus derramou sobre a minha vida. Há uma medida da graça que Deus derramou sobre você, não derramou sobre mim. Derramou sobre você, não derramou sobre a Bispa Vera. Mas quando nós estamos unidos em Cristo Jesus, quando nós estamos unidos como igreja, quando nós estamos unidos como corpo de Cristo, quando nós estamos unidos como reino de Deus, esta medida da graça, ela cresce. Ela cresce. Ela vai crescer. Por quê? Porque cresce. Porque eu venho com a minha medida, você vem com a sua medida, a bispa vem com a medida dela, e quando nós nos unimos para louvar, para adorar e para ouvir acerca de Deus, o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas, é isso aí. Aí há uma explosão, como diz a irmã Denise. Isso causa uma explosão. É uma explosão atômica. É uma explosão poderosa do Espírito, porque o Espírito age na unidade da igreja. O Espírito Santo age e explode na unidade do corpo de Cristo. Por que Satanás está sempre dividindo as igrejas? Por que Satanás está sempre dividindo irmãos, líderes de igreja? Porque Satanás sabe que na unidade há uma unção. Na unidade há uma autoridade, na unidade há uma nova capacidade, na unidade há armas espirituais do corpo de Cristo. Você está entendendo? Por isso que o inimigo trabalha para que a igreja fique dividida. Mas o Espírito Santo em nossos dias está derramando uma unção nova sobre a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja de Cristo está se unindo como nunca, e o Senhor permitiu que o Covid, Deus permitiu que o Covid quebrantasse, houvesse um quebrantamento não somente na sociedade, mas um quebrantamento na igreja, um quebrantamento na liderança, um quebrantamento entre os cristãos evangélicos. Está havendo uma unidade nova, uma unidade de único propósito, de glorificar a Deus, de servir a Deus, de obedecer a palavra de Deus. Está havendo algo lindo do Espírito Santo em nossos dias, e você não pode ficar de fora desses dias. O Senhor está chamando você para fazer parte dessa medida nova da graça do Senhor. É um derramar do Espírito sobre a sua vida. Em Cristo Jesus, você pode dar glória a Deus, porque a palavra do Senhor declara: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. É uma graça que foi derramada sobre a sua vida, uma unção foi derramada sobre a sua vida. Mas quando você se une, quando você está em unidade com a igreja local, quando você está em unidade com a sua liderança, esta graça é aumentada, essa graça torna-se extraordinária, porque agora nós temos o mover de Deus, nós temos um movimento do Espírito. O que foi que aconteceu nesse domingo na conferência apostólica? Nós vimos uma unidade do corpo, da liderança de Cristo. À tarde, às 3 horas da tarde, até às 5h30, foi um mover muito forte do Espírito Santo. Uma unidade estava ali no Hotel Gran América, uma unidade no Espírito, uma unidade da igreja, uma unidade apostólica, uma unidade profética, uma unidade evangelística, uma unidade pastoral, uma unidade de ensino. Houve uma explosão do Espírito Santo, e é isso que o Senhor está fazendo em nossos dias em Cristo Jesus. Amém? Eu posso ouvir uma aleluia.
Eu posso ouvir um glória a Deus? Então se prepare para esta unidade, se prepara para viver essa dimensão, para a glória do Senhor Jesus. E eu quero chamar o pastor Paulo Torres, aleluia, da nossa live, porque ele faz parte dessa unidade, ele é filho dessa unidade em Cristo Jesus, aleluia. Ele é um profeta de Deus. Pastor Paulo, boa tarde, pastor Paulo Torres. A paz, AP, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Amém. Graça e paz a todos, amados, queridos e queridas de Portugal e do Brasil. É sempre um privilégio muito grande estar em direto aqui com o nosso AP, profeta, apóstolo, varão de Deus, cheio de Deus. Amém. E é essa unidade, não é, AP, que nos constrange, que nos move. É essa unidade que faz o sobrenatural de Deus acontecer, não é? E como o nosso AP falou, e muito bem, a unidade, ela gera força, a unidade, ela gera estabilidade, gera graça e poder de Deus. E essa foi uma das observações que Jesus, antes da sua ascensão aos céus, deixou para a igreja de Atos dos Apóstolos: ficai-vos reunidos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do meu poder. Ou seja, ele está a falar dessa unidade. Amém, AP? Amém, é verdade. Tá... A unidade da Amém. igreja gera ouvir poder bem? de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Quero dar aqui um beijinho só também aqui para a nossa Cristina Melo Cal, estamos assistindo aqui também de Paris, Saint-Germain, nossa irmã Virgínia, também de Portugal. Amém, AP. Deus está fazendo um rebuliço santo hoje, AP. O Espírito Santo de Deus me revela, amém, que há aqui vidas que hoje estão sendo tocadas com essa palavra, AP. Estou na liberdade, AP, para falar? Oh, meu irmão, voa! Amém. Então, AP, Deixa o Espírito Santo te usar. Amém. Deus me mostra que há pessoas aqui que estavam na dúvida. Amém. E eu quero falar algo para a igreja da parte do Senhor Jesus. Amém. Como voz profética do Espírito Santo de Deus da parte do Senhor. Amados, cristão, ele tem que estar no quartel-general. Como aqui o nosso AP falou e muito bem. Olha, eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Jesus. Essa é a maior mentira que o inimigo do cristão tem usado para tentar afastar as brasas do braseiro. Como o apóstolo Paulo fala aqui na carta aos Efésios. Amém? A unidade gera poder. Podemos ver que o Espírito Santo foi derramado porque houve uma unidade. Houve uma obediência à palavra de Deus, e hoje o Senhor, através da unção do Espírito Santo, Ele está trazendo essa unidade, porque o Senhor me revela, AP, que há pessoas que elas estavam desigrejadas, há pessoas que elas não estavam mais em comunhão, pessoas que estavam afastadas, e isso começou a gerar um esfriamento, começou a gerar uma apatia espiritual, na verdade uma melancolia, uma tristeza, um abatimento. E hoje o Espírito Santo, pela sua unção, pela sua graça, ele está removendo essa apatia e ele está trazendo novamente estas brasas para o braseiro. Ou seja, o Espírito Santo está movendo, está trazendo novamente vidas para a sua casa, para a casa de Deus, para que a unidade possa ser estabelecida. Hoje o Senhor está reacendendo esta chama que outrora estava se apagando, e é aquela palavra que o Senhor me está dando: volta ao lugar onde caíste, porque há pessoas aqui, há pessoas aqui que estavam, olha, com a chama se apagando, AP, e o Senhor diz: volta ao lugar onde caíste. O Senhor está voltando, está mandando retornar ao posicionamento. Olha, está voltando,
volta à fonte, volta ao lugar da comunhão, ao lugar da graça, ao lugar da bênção, porque o salmista já diz que a bênção de Deus, ela é derramada sobre o sacerdote. Amados, e não há bênção sem sacerdote. Deus deu esta autoridade à classe sacerdotal, e o povo que está debaixo desta autoridade, desta cobertura ministerial, ele toma parte, ele começa a ser o quê? Participante desta bênção, desta graça, em nome do Senhor Jesus. E há pessoas aqui, AP, que estavam afastadas desta graça, estavam afastadas desta comunhão, e eu vejo o Senhor agora fazendo um movimento santo, trazendo novamente vidas e corações que estavam se afastando, que estavam, na verdade, AP, privadas desta graça, e hoje o Senhor está fazendo volver à comunhão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que dá tremendo. lugar, pastor Paulo. Dá lugar, dá lugar. Amém. E então, AP, eu começo-me a lembrar da profecia de Daniel, da profecia de Ezequiel, destes grandes profetas de Deus, que muitos deles até na época foram vistos aos olhos dos homens como mentirosos, e muitas destas profecias só se estão cumprindo nos dias atuais, não é? E o povo de Israel voltando à pátria, o povo judeu voltando de várias nações da terra, o povo que foi espalhado pelo pecado, AP, agora na comunhão, agora no temor e no tremor de Deus, Deus está trazendo à pátria, Deus está trazendo à nação. O que é que Deus está fazendo? Deus está atraindo o seu povo à comunhão, e é isso nesta manhã, ou melhor, neste início de tarde, que Deus está fazendo, AP, porque havia pessoas aqui que estavam descompromissadas, AP, e essa palavra, na verdade, foi como uma injeção para a veia, uma injeção sobrenatural, uma injeção de despertamento. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, AP. Eu estou sentindo aqui a adrenalina do Espírito Santo, a labraçúria. Eu estou sentindo aqui o poder de Deus, a graça de Deus, porque essa palavra é muito forte, AP. Há muita gente que não ministra esta palavra porque não tem graça para falar dessa palavra. Mas o Senhor, AP, te deu uma graça sobrenatural, que muitos não possuem esta graça. E quem não tem graça está na desgraça. Mas nós estamos debaixo da graça. Por isso é que a graça de Deus está sobre a nossa vida. Meu Deus, eu estou sentindo a alegria desta graça. Aleluia. Eu estou sentindo a alegria, AP, desta graça. AP, por falar em graça, há uma vida que nos assiste, que está sentindo uma grande dormência no seu corpo, aleluia, uma grande dormência sobre as suas mãos, e hoje o Senhor manda dizer para essa vida, através da graça de Deus, que a graça te invada, que a graça agora é derramada sobre a tua vida, e faz parte da tua coluna. Era um problema de coluna, e hoje o Senhor te liberta dessa dor de coluna que causava dormência sobre as tuas mãos. Recebe agora a cura pela graça do Senhor. Aleluia. E eu vejo o Espírito Santo, eu vejo a o poder do Espírito Santo através desta graça envolvendo uma geração nova, uma geração de verdadeiros adoradores. Deus é Espírito em verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A graça de Deus, ela blinda o corpo de Cristo, daí a extra necessidade de nós estarmos em comunhão. Porque quando nós estamos em comunhão, há perfeição no Espírito, há perfeição na presença de Deus, há uma junção. É como um motor de um carro AP bem ornamentado, bem oleado, que todos os ministérios, que todos os membros do corpo de Cristo, na mesma comunhão, na mesma visão, debaixo da mesma unção, da mesma graça, eles projetam o crescimento e o aumento do corpo de Cristo. Isto é profundo, AP. Apóstolo Paulo, ele era pequeno de nome, mas ele era um matador de gigantes, ele era um homem de grande revelação. É verdade. E é essa graça que nos dias de hoje, AP,
que nós temos que viver este ambiente espiritual, esta nova dimensão do Espírito, AP. O Senhor me mostra, AP, que muita gente hoje até já estava desacreditada, que Deus até já não era mais na sua vida. Mas por quê, AP? Porque não estava sendo participante desta graça, pela ausência da comunhão do corpo. Mas, AP, eu tenho aprendido algo, e como o AP falou, e falou muito bem, no domingo, neste mover profético apostólico, em que nós estivemos reunidos, com o AP Sérgio Lopes, com o AP Colin Day e muitos outros apóstolos e pastores e discípulos do Senhor, nós conseguimos sentir muito dessa graça, uma tremenda comunhão. Nós conseguimos sentir uma nova dimensão espiritual através da graça. Por quê? Porque nós sentimos, AP, que havia ali uma verdadeira comunhão. Nós estávamos todos focados na mesma visão, engajados ali no mesmo propósito. E quando nós estamos sensíveis a essa graça nova derramada, tudo pode acontecer, AP. E nós vemos que o sobrenatural de Deus aconteceu e uma nova dimensão foi projetada nas nossas vidas. Eu sinto-me anestesiado, AP. Eu sinto-me maravilhado, e é uma graça que eu não abro mão dela, porque depois da gente estar na graça, AP, a gente jamais vai querer estar de novo na desgraça. Então, que tal nós ficarmos debaixo dessa graça? Amém, AP? Amém, meu amém, pastor Paulo, é Glória verdade. Quando nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus, nós estamos debaixo da perfeita direção de Cristo. Porque quando a palavra do Senhor diz no Evangelho de João que a lei foi dada através de Moisés, mas a graça veio através de Jesus Cristo. Então, o apóstolo João, quando escreveu o Evangelho de João, ele declara que a graça, a lei foi dada, mas a graça veio. A graça veio por intermédio do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, a graça faz parte do dom de Cristo. A graça faz parte do ministério de Cristo, do reino de Cristo. Quando a igreja está unida, quando há uma verdadeira unidade espiritual, não política, não organizacional, não digamos assim, uma unidade comercial, de interesses comercial, porque infelizmente isso tem havido também no meio da igreja cristã, mas a igreja tem uma unidade verdadeira, espiritual, no propósito somente de glorificar a Jesus, de expandir o reino de Cristo, meu amado. O Espírito Santo, na Carabassubicantaramantúria, o Espírito Santo derrama uma graça sem medida, sem limites. A igreja recebe uma autoridade, a igreja recebe um favor de Deus. O que a igreja determina, o que a igreja prega, o que a igreja profetiza, acontece simultaneamente. Então, o que houve ali à tarde, nesse domingo à tarde, às 3 horas da tarde, até às 5h30 da tarde, foi um derramar do favor de Deus sobre nós. Foi uma graça, porque todos os ministérios, havia mais de 100 igrejas representadas ali. Mais de 100 igrejas representadas naquele lugar. Aleluia! Havia 200 líderes, né, meu amor? 200 líderes, mais de 200 líderes, né? Foi muito uns forte. 200 líderes que estavam representando mais de 100 ministérios. E o apóstolo Colin Day falou para mim depois, falou para o pastor Célio, né? E falou para mim, o pastor Célio estava presente, eu nunca ministrei para um grupo assim. Eu nunca ministrei, eu já ministrei em muitos anos, em várias conferências, ministro para um grupo de líderes, e ministro para o povo, mas eu nunca ministrei para um grupo, para uma liderança seleta e uma liderança sedenta. Uma liderança sedenta pelo Espírito, sedenta por Deus. Ele ficou super, assim,
alegre, né, amor? Entusiasmado para a glória do Senhor Jesus. Então, nós queremos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. E hoje, à meia-noite, nós estaremos voltando, amém? Hoje eu vou estar presente. Ontem eu não estive na nossa live, porque eu estava muito cansado ontem, dormi até mais cedo. Eu fui dormir, era meia-noite e meia, quase 1 hora. Acordei hoje de manhã para orar. O que eu não orei de madrugada, fui orar hoje na parte da manhã. Amém? Então, se prepare, porque esta noite vai ser uma noite tremenda da parte de Deus. Pastor Paulo também vai estar comigo. Vamos fazer uma equipe de profetas aí, Pastor Paulo, hoje à meia-noite. Vamos embora, Pastor Paulo? Amém. Vamos embora, em nome de Jesus. Vamos voar. Vamos dar lugar, em nome de Jesus, amém? E eu quero abençoar você nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Pastor Paulo, suas considerações finais, se você tem mais alguma revelação, alguma palavra, por favor, nós já estamos encerrando. Pode falar, meu amado. Amém. Queridos, deixa eu te falar algo aqui da parte do Senhor, porque tudo que nós falamos aqui vem do Senhor, não vem da emoção, não vem da carne. Quando estamos debaixo de uma dimensão nova espiritual, debaixo da graça, nós não queremos mais sair dela. Então fica debaixo desta nuvem de glória. Olha, permanece debaixo dela. Me lembra quando o povo hebreu saiu do Egito. A nuvem de glória protegia eles, direcionava a vida deles. Eu não quero mais andar perdido, eu quero estar encontrado. Amém? Então permanece debaixo da direção, da unção do governo do Senhor. E quando tu ficas debaixo desta graça, tu não abres mão disso. Então, deixo aqui a dica em nome de Jesus. E mais logo eu creio que vai ser power, não é, AP? Vai ser muito power em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Porque Deus libera todas as promessas dele na unidade. Amém? Amém? Tanto é que Jesus declarou que a igreja unida aqui na terra é unida no céu. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E a igreja de Cristo, de verdade, ela tem unidade. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Fique na paz. Amanhã nós continuamos esse texto. Vou dar mais uma garimpada, né? Porque o versículo 7 é muito profundo, sobre a medida da graça. Vamos dar uma garimpada amanhã. Até convido o pastor Paulo para participar conosco. Ele está aqui em São Paulo, conosco, amém? E estamos vivendo um momento assim muito gostoso, com a presença do pastor Paulo, pastora Maria. E olha, vai ser difícil soltar eles, hein? Vai ser difícil, o povo de Portugal. Começa a orar aí, tem que orar forte, hein? Amém? Deus abençoe os amados. Fica na paz. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Amém? Daqui a pouco eu falo com você, pastor Paulo. Até já. Amém. Deus abençoe os amados. E amanhã estamos de volta ao meio-dia. E olha, prepara-se, porque amanhã nós vamos voar. Tem uma nova medida de graça para amanhã. Em nome de Jesus. Fica na paz e Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Paz.